Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós temos um tema muito importante que trata dos sinais e sintomas da depressão. O título da nossa live, Depressão, será que eu tenho? A depressão é uma das doenças que mais tem aumentado nos últimos tempos, é a doença mental de maior prevalência, maior número de pessoas cada vez mais adentro no estado de depressão. E é muito importante para as pessoas de modo geral e principalmente para terapeutas saber detectar a depressão com base nos sinais e sintomas da doença. Então, fique até o final da nossa live, porque com certeza você vai refletir questões muito importantes acerca dessa doença, né, tanto para o uso pessoal e também para poder auxiliar pessoas próximas, familiares, amigos, e se você trabalha como terapeuta, para auxiliar os seus clientes. Mas antes de iniciar, me permita me apresentar. Meu nome é Lívio Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal, que aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. Caso você tenha interesse em fazer a terapia, pode ser tanto presencial quanto online, acesse o nosso site, plenitude.com.br. Lá vocês têm acesso ao nosso WhatsApp para poder agendar uma sessão. Além de psicoterapeuta, eu atuo também como médico homeopata, também em consultas online e presencial. E eu atuo também ministrando cursos de formação de terapeutas e formação e autoconhecimento. Também temos no nosso site as informações. Vamos ao nosso tema. O tema, como eu disse, é depressão. Será que tem? Nós vamos ver os principais sintomas da depressão. A depressão é a doença de caráter emocional mais comum atualmente. É fundamental que a pessoa saiba detectá-la de modo que busque tratamento adequado com um médico psiquiatra e ou psicólogo ou terapeuta de sua confiança. Como eu falei na introdução da nossa live, é a doença de maior prevalência nestes dias que estamos vivendo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje cerca de 20% da população mundial em depressão. Então, cada vez aumenta mais o número de pessoas depressivas. É muito importante reconhecer os sintomas da depressão para buscar tratamento. Agora, o principal tratamento é que a psicoterapia consciencial oferece, que é o tratamento para desenvolver virtudes que tornem a pessoa cada vez mais plena de sentido, cada vez mais ela sinta que a vida dela é plena de sentido, porque nós vamos ver que a depressão tem a ver com uma ausência de sentido, com uma série de questões muito profundas do espírito que acabam gerando a depressão. Dentro da visão da psicologia consciencial, a depressão é uma doença do espírito imortal. Nós somos seres espirituais que estamos momentaneamente no corpo, e a depressão é uma doença que se estabelece no ser espiritual. Claro que vai se manifestar fisicamente por meio de neurotransmissores que
nós temos no cérebro, especialmente 3 neurotransmissores, que são a noradrenalina, a dopamina, serotonina, mas é uma doença do ser espiritual. Nós vamos ver em detalhes as características da depressão. Para ser caracterizada como depressão, os sintomas devem permanecer na maior parte do dia e por mais de 2 semanas. Por exemplo, uma simples tristeza passageira não é depressão, e sim a tristeza persistente por mais de 2 semanas é um dos sintomas da depressão. Em todos os casos de depressão existe a tristeza, e a psiquiatria só considera depressão se essa tristeza ultrapassa 2 semanas, 2 semanas consecutivas. Ter uma tristeza passageira faz parte da vida de todos nós. Agora, você viver triste, vivenciar uma tristeza duradoura, mais de 2 semanas, já é sintoma de depressão e significa que a pessoa já está desenvolvendo a doença. Os sintomas são sinais de advertências de que alguma coisa não vai bem com a pessoa. Alerta para que ela possa tomar as providências e tratá-los. Então, dentro da visão da psicologia e psicoterapia consciencial, quando a pessoa adentra esse estado depressivo, é fundamental que ela busque realmente reconhecer o estado depressivo e buscar se libertar dele, para que possa, quanto mais cedo a pessoa busca superar a doença, melhor para ela. Vai ser mais uma depressão leve, é muito mais fácil de se resolver do que uma depressão moderada, uma depressão grave. É comum as pessoas deixarem as doenças mentais agravarem para buscar ajuda. E, claro, quanto mais tempo de evolução da doença, mais trabalhoso vai ser o processo de libertação. Então, vamos aos sintomas. Humor depressivo. A pessoa depressiva ela tem uma tristeza, como nós falamos, que dura pelo menos mais de 2 semanas, um negativismo, uma desesperança, desânimo, autodesvalorização e culpa. Esse humor depressivo é bem característico da doença. A pessoa está o tempo todo triste, negativa, desesperançosa, desanimada com tudo, se desvaloriza e há sempre um sentimento de culpa. Para o depressivo, tudo parece vazio e sem graça. Não há motivos para alegria. Muitas vezes a pessoa queixa-se de que tudo lhe parece fútil ou sem real importância. Acredita que perdeu a capacidade de sentir alegria ou prazer na vida. Então, essa é a característica básica do estado depressivo, da depressão. Essa desesperança é uma ausência de sentido na vida, nada tem graça, nada tem sentido, tudo para a pessoa tem um caráter negativo. Se as coisas estão boas, ela fala, vai acontecer alguma coisa, como se houvesse uma compensação daquilo do que está acontecendo de bom com algo ruim. Se está ruim ou regular, vai ficar pior. Se está ruim, vai ficar péssimo. É sempre um negativismo que caracteriza a pessoa depressiva. E, claro, se ela entra nesse movimento desesperançoso, da desesperança para o sentimento de desespero, um aprofundamento que acontece de forma muito comum. Há uma tendência de ver
tudo sob um prisma negativo. Percebe não somente a si próprio, mas todo mundo à sua volta de forma negativa. O depressivo tende a fixar um detalhe negativo de uma situação e por isso acredita que ela é negativa em si mesma, pois há uma rejeição das positivas. Esse é outro sintoma muito interessante do processo depressivo. A pessoa tem uma dissonância cognitiva, isso se chama dissonância cognitiva na psicologia. Mesmo quando as coisas estão positivas, estão boas, estão acontecendo a contento, a pessoa consegue enxergar de forma negativa aquela situação. Então, há sempre um negativismo. O tempo todo, o negativo toma conta da pessoa, sempre achando que se está acontecendo alguma coisa de positivo, isso logo vai acabar e as coisas vão ficar muito ruins. Devido à sua autoestima deficiente, há uma percepção de sua autoimagem extremamente negativa, num processo de autodesvalorização e desesperança. Então, essa é outra característica, uma baixa autoestima, e devido a essa baixa autoestima, a pessoa vê a sua autoimagem de forma negativa, se autodesvalorizando. Então, ela não tem valor intrínseco, como todo ser humano tem um valor intrínseco. A pessoa depressiva, ela sente que não tem valor e que a vida dela não vale para ninguém, nem para ela mesma, ela não tem nenhuma condições de estar vivendo de uma forma valorosa nesse mundo. A pessoa sente desânimo para tudo, acha que a sua situação não tem solução, que é um caso perdido, que não tem valor, que nada vale a pena. Então, esses sintomas também são muito recorrentes, acontecem em muitos casos de depressão, se não em todos. Então, ela acha que ela não tem solução, que a vida dela não vale nada, que as coisas estão todas perdidas, que nada vale a pena, que viver não vale a pena, né? Daí a pessoa entrar em ideações suicidas. É muito comum a depressão, na depressão a pessoa ter ideação suicida, daqui a pouco nós falamos um pouco mais sobre isso, mas esse sentimento de que a vida dela não vale a pena. Se a nossa vida não vale a pena, o desejo de tirar a própria vida passa a ser algo muito presente. Toda essa postura negativista está associada a intensos sentimentos de culpa, que acabam por ampliar o estado do negativismo num círculo vicioso. Então, vejamos que nos manuais de psiquiatria, todos eles são unânimes em dizer que há uma relação intrínseca entre depressão e culpa. As pessoas se sentem culpadas. Só que o que acontece? Há muitas vezes não há uma explicação para essa culpa, porque a pessoa não ocorreu nada na vida dela que justifique essa culpa, mas ela sente uma culpa intrínseca nesse estado depressivo. Dentro da visão da psicologia consciencial, é muito fácil explicar a questão da culpa. Se não há nada na atual existência que justifique essa culpa vem de subpersonalidades do passado, de experiências vividas no passado daquela pessoa, em que ela agiu de uma forma criminosa e, por ter agido de forma criminosa, acabou gerando essa culpa intrínseca, essa culpa que não tem nenhum fator específico que ela possa dizer, eu sou culpado porque aconteceu isso, fiz um aborto quando ela estava adolescente, traí meu esposo, traí minha esposa, cometi esse ato
contra meu pai, contra minha mãe. Às vezes, muitas vezes acontece de ter realmente um fato como esses exemplos que nós demos, que acaba produzindo a depressão. Uma vez eu atendi uma senhora que, após uma única traição ao esposo, ela entrou em depressão, ela chegou para o tratamento psicoterapêutico com uma depressão muito grave mesmo, porque ela, depois de quase 20 anos cultuando essa culpa de ter traído o esposo, ela adentrou num estado depressivo intenso por causa desse fato. Já tratei de uma outra que entrou em depressão por ter abortado um filho quando tinha 16 anos. Então, existem casos em que a culpa é muito objetiva, mas existe, a maioria dos casos, a culpa não é objetiva, não há nenhum fato específico que gere essa culpa, e mesmo assim a pessoa se sente culpada. Então, como que se explica isso? Pelo passado. As situações vividas no passado daquela pessoa, em que ela agiu afrontando a lei de amor, né, dentro da visão da psicologia consciencial. Toda afronta à lei de amor produz uma mácula na nossa própria consciência, que, diante dessa mácula, entra em conflito, um conflito que nós chamamos de conflito consciencial, que, quando não trabalhado, pode gerar a culpa. E a culpa é um sentimento que ele fomenta a própria depressão. Por quê? A culpa é formada de auto-julgamento, autocondenação e autopunição. O estado depressivo, essa tristeza, esse sentimento de que a vida não vale nada, tem a ver com o movimento autopunitivo. Então, uma pessoa culpada é uma pessoa que não merece ser feliz. Então, a pessoa traz essa crença limitante de que ela não merece ser feliz, e se ela não merece ser feliz, o que vai acontecer? Um processo de autodesvalorização, e diante dessa autodesvalorização, o que ocorre? Um sentimento de menos-valia, de desesperança. Tudo isso que nós estamos vendo acontece devido a esse mecanismo autopunitivo. A vida dela realmente passa a não ter graça nenhuma. Há um desprezo pela vida, há uma redução acentuada da capacidade de sentir prazer em atividades que antes eram consideradas agradáveis. Então, a pessoa estava vivendo a sua vida naturalmente, né, e existem casos de depressão que começa desde a infância, a pessoa vive uma infância, uma adolescência depressiva, mas tem casos que a pessoa está bem, de repente começa a adentrar esse estado depressivo, e aí as coisas que antes tinham sentia prazer, que ela sentia bem, passa a não ter mais prazer nenhum, porque houve, ou em algum momento, houve um gatilho mental que desencadeia principalmente o sentimento de culpa, que vai gerar um mecanismo autopunitivo, dela lavrar, porque o processo envolve autojulgamento, autocondenação e autopunição. Então, a pessoa julga, lavra a sentença condenatória, e a partir da sentença condenatória cumpre-se a condenação por meio do mecanismo autopunitivo. Então, todos esses sintomas acabam sendo autopunitivos. Então, nada tem graça para a pessoa a partir do exercício dessa sentença. Há uma redução da concentração, da capacidade de pensar e tomar decisões. As pessoas deprimidas se queixam comumente de que a memória está muito falha. Na verdade, a falta de concentração é que causa essa aparente memória falha. Então, o que ocorre no processo de depressão?
há muito gasto de energia, né? A pessoa gasta muita energia com esse estado depressivo, com essa desesperança, com esse negativismo, com esse sentimento de que a vida não vale a pena. Então, isso gasta muita energia. Claro que se nós gastarmos muita energia nesse movimento, vamos acabar produzindo todo um estado de falta de energia, de desânimo, de mal-estar, e isso vai interferir no nosso pensamento, na capacidade de concentração, na capacidade de memorização, porque toda a energia mental que se gasta, e principalmente nesses gastos, porque é muito comum na pessoa com esse estado depressivo entrar numa ruminação mental, né? Aquilo que se chama ruminação mental. São ideias fixas negativas que se repete o tempo todo na mente da pessoa. E aí não tem espaço para, muitas vezes, pensamentos otimistas, para a pessoa fazer uma oração, por exemplo, uma meditação. Ela tem grandes dificuldades de concentração do pensamento, exatamente por desgaste da própria energia mental. Continue a assistir esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com você. Por apenas R$ 49 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real. Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.